Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu saí do meu quarto, vim aqui para o parque tomar um arzinho e compartilhar com vocês uma história diferente porque foi escrita por mim numa oficina que eu participei com o Giuliano Tierno na Casa Tombada. A gente trabalhava em cima da história da Chapeuzinho Vermelho e no final do curso cada um dos alunos reescreveu a história da Chapeuzinho e é essa história que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas antes disso, já quero deixar aqui aqueles velhos pedidos: curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ajuda a gente, por favor. Numa floresta no coração do Brasil, vivia uma menina indígena. Um dia sua mãe pediu para que ela levasse até a sua avó que estava doente uma cesta com alimentos e um remédio que ela mesma tinha preparado, com ervas escolhidas e colhidas com muito cuidado no quintal. Mais do que depressa, a menina passou a mão no cesto que ela mesma tinha trançado, fez um cafuné na cabeça do irmãozinho e partiu. Um pouco antes de se embrenhar pela floresta, ela ouviu ao longe, em tom aflito, um aviso da sua mãe. Vá depressa e não passe perto da estrada em construção. Pressa? Pra que pressa? No caminho da casa da avó, que morava numa oca incrustada no meio da floresta, a menina se deixou distrair e encantar pelas aves que comiam frutas no alto das árvores, brincou de esconder com uma dupla de macaquinhos que insistia em segui-la, mergulhou num rio que depois ela descobriu ser o lar de uma família de piranhas e teve que dar no pé. Depois ela secou seu corpinho ao sol e observou as formigas disciplinadas, trabalhando enfileiradas, cada uma fazendo seu trabalho. Foi quando ela se lembrou que tinha se esquecido do remédio da vovó. A indiazinha se levantou, equilibrou o cesto, mas ao dar o primeiro passo, ela ouviu um barulho estranho, algo como um enorme enxame de abelhas zunindo, zunindo, zunindo. Ela não conseguia ouvir os próprios pensamentos, e quando o barulho cessou por um instante, ela pôde ouvir o próprio coração pulando dentro do peito. Quando o barulho ensurdecedor voltou a ecoar por entre as árvores, ela correu. Por toda a parte da floresta, o barulho a seguia, vezes perto, vezes longe, mas cada vez mais perto. Até que pôde ver a estrada, que como um rio seco e morto varou a floresta, separando-a da avó. Ela conhecia a floresta como a si mesma, mas diante daquela ferida aberta, ela não reconhecia o que via, e naquele lugar sentia como se não fosse ninguém. A fotógrafa Cláudia Andujar nasceu na Transilvânia, pois é, a terra dos vampiros, mas foi obrigada a deixar sua terra natal por conta da perseguição nazista e passou a vida toda procurando o seu lugar no mundo, como quem procura um reflexo no espelho. E foi aqui no Brasil que ela encontrou, junto aos índios Yanomami, com quem viveu por 7 anos. Durante esse período, nos anos 70, a política indigenista e integracionista do governo militar decidiu que os índios deveriam viver como nós, obrigando-os a abandonar a sua cultura, as suas tradições, a sua cosmovisão, e permitiu que fosse feito contato com tribos indígenas ainda isoladas, para a construção de hidrelétricas, estradas, garimpos, e junto com isso tudo foi também um sem número de doenças que dizimaram milhares de indígenas. Os Yanomami, por cultura, não têm nome. Então, para ser identificados, vacinados e medicados para as doenças que o homem branco levou até as aldeias, eles tiveram que ser marcados com números. Então a Cláudia, que vivia com eles nesse período, se ofereceu para ajudar, fotografando-os. Ela que viu família e amigos sendo marcados para morrer, agora marcava sua nova família, os índios brasileiros, mas dessa vez para sobreviver. De repente a menina mirou o olhar para o outro lado da estrada, onde a floresta continuava, onde a avó a esperava. E o medo deu lugar a um sentimento que ela, até hoje, não sabe nem dar o nome. Ergueu o queixo e, com passos firmes e decididos, atravessou a estrada, como se aquilo pudesse protegê-la dos olhares curiosos dos homens que riam alto e falavam coisas que ela não entendia. E ela passou. Não muito longe dali, a avó padecia. Da sua testa brotava uma nascente, e o seu corpo tremia e se contraía em espasmos. Ao chegar, a menina sentou-se na rede ao lado da avó e disse: "Eu vim cuidar de você, vó." A avó fez um esforço para responder, mas da sua boca saiu apenas uma lufada de ar e um filete de sangue.
A neta assistiu o vermelho escorrer pelo canto dos lábios da avó e soube que ela não estava mais ali. Soube também que o seu destino e o destino do seu povo havia mudado para sempre. E a partir daquele momento, a menina, que não precisava de nome, passou a se chamar número 79. Eu escrevi esse texto logo após uma visita ao Museu Inhotim, e lá eu visitei uma galeria da Cláudia Andujar, onde tem essa série de fotografias sobre a vivência dela com os Yanomami e também essa série específica, Marcados, que me marcou muito, porque eu acho que foi a primeira vez que eu me permiti reconhecer naqueles traços indígenas, me reconhecer naquela história, e a partir dali, para mim, o meu olhar para as questões indígenas mudou completamente. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é a mesma política integracionista da época do governo militar sendo empregada em 2020. Quando a gente vê militares levando cloroquina para dentro das tribos e as suas esposas maquiando e vestindo mulheres indígenas, o que acontece na verdade é que eles estão levando a Covid para dentro das tribos, para dentro das comunidades. E isso não tem outro nome, a não ser genocídio. Para complementar a reflexão sobre esse tema, eu vou deixar aqui na descrição o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro fininho, com uma leitura super fácil, ó. Espero que vocês tenham gostado da história. Eu não sou escritora, então peguem leve comigo, sejam bonzinhos. Compartilhem esse vídeo se gostaram e até a próxima. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta.